Vocês sabiam que eu tenho trauma de cabeleireiro? E isso é verdade, tá? Isso foi um fato que aconteceu comigo e eu vou contar essa história aqui bem rápida pra vocês. Na época que eu tinha 8, 9 anos, eu fiz um alisamento no meu cabelo para o meu batizado, né? Eu fui me batizar na igreja católica e teve meu batizado. Só que nesse batizado eu queria fazer um penteado e nesse penteado foi aplicado um produto químico no meu cabelo. E vocês sabem, né? Naquela época não tinha assim produto sem formol, produto com formol. Tudo era muito misturado, as coisas eram muito assim bagunçadas. E uma pessoa aplicou no meu cabelo o produto que tinha formol e não conseguiu retirar o produto direito ou não aplicou direito. Eu sei que o meu cabelo teve um corte químico. O meu cabelo teve um corte químico aqui no meio da cabeça. E no outro dia do batizado, meu cabelo começou a cair. Tipo, eu passava a minha mão aqui desmanchando o penteado e saía aquele monte de cabelo. Só que eu não tinha muita noção, eu era criança naquela época. E eu mostrei pra minha mãe, né? E a minha mãe percebeu que tinha acontecido um corte químico e ela começou a chorar. E eu sem entender nada, eu ficava neutra. Eu tava sem entender nada. Só que eu fui ver o fato depois. Depois que o meu cabelo caiu nessa região toda aqui, foi que eu tive aquela percepção, nossa, realmente aconteceu algo estranho no meu cabelo, algo que não é normal, que não pode acontecer. E, gente, depois dessa época, né, eu tive muito trauma de cabeleireiro. Por quê? Não que a moça não era uma profissional. Porque não que eu tenha medo do profissional, eu tenho medo de isso acontecer novamente no meu cabelo. E por isso que eu tive um leve trauma de cabeleireiro. Eu não entrego meu cabelo em qualquer mão. Eu não costumo ir no salão de beleza pra alisar o cabelo, pra fazer qualquer tipo de coisa. Eu sou extremamente obcecada no meu cabelo, eu deixo ele crescer, eu demoro a cortar, às vezes não faço um corte muito exagerado, justamente porque eu tenho esse tipo de trauma. E naquela época eu fui crescendo, eu fui ficando adolescente. Gente, aquilo me incomodava tanto. Eu tinha tanta vergonha que vocês não imaginam. Porque o meu cabelo começou a crescer aqui. E qualquer forma que eu tentava prender, não ficava. Ficava aquela coisa estranha, aquela coisa mais feia do mundo. E aquilo me incomodava. Eu tinha vergonha de ir pra escola, eu tinha vergonha de sair. E eu cortei meu cabelo bem curtinho pra tentar igualar aqui o crescimento daqui pra cá. E, gente, foi um terror. Foi um terror na minha adolescência, mas graças a Deus que isso passou. E isso foi um trauma que ficou. E por isso eu não tenho tanta confiança em cabeleireiro. E eu penso 2 vezes antes de pegar o meu cabelo em qualquer cabeleireiro por aí. E eu não tô rebaixando o trabalho, né, dos cabeleireiros, tem a profissão excelente, fazem cursos profissionalizantes pra serem capacitados, mas aquele trauma, ele ainda rodeia a minha cabeça aqui aos poucos. Mas é uma coisa que passou, que foi aprendizado, né, porque se aquilo talvez não tivesse acontecido comigo, meu cabelo era praticamente diferente do que ele é hoje. E isso serve de alerta pra vocês, se bem que hoje não tem tanto produto como tinha naquela época, né. Os produtos hoje, eles são mais confiáveis. E essa é a história do meu cabelo. Eu sei que pouca gente sabe, né? Mas quem me conheceu naquela época, os meus colegas de infância, de escola, os meus primos, os meus parentes, os meus familiares, todos eles sabiam do que tinha acontecido no meu cabelo. E foi uma coisa muito ruim que aconteceu naquela época da minha vida. E aquilo foi um aprendizado, né? Hoje eu sou extremamente cuidadosa com o meu cabelo, sou extremamente ciumenta. Não é qualquer pessoa que corta meu cabelo. Tem uma pessoa específica pra fazer os cortes, né, nele. E isso é um alerta pra vocês terem cuidado em quem vocês vão entregar o seu cabelo. Se você faz química demais, se você faz tintura demais, cuidado com o corte químico, que ele pode acontecer. Se isso acontecer, tem o tônico poderoso pra resolver.